Abre sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Deus me levou a esse texto que fala de uma igreja que Deus abriu as portas para ela. E essas portas permaneceriam abertas. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Às vezes a leitura minha aqui pode mudar um pouquinho, não o conteúdo, mas só as palavras, que às vezes as traduções podem ser diferentes, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Nós estamos clamando ao Deus que tem a chave para abrir portas. Isaías 45 fala que ele despedaça trancas de ferro e portas de bronze, para nos dar tesouros e riquezas encobertas. Eu pensava que de riquezas encobertas, Claudinei, não o pastor Claudinei ali, eu pensava que riquezas encobertas era o quê? Era apenas dinheiro, mas não é, tem outras riquezas maiores. Quantas mães estão felizes de ver os teus filhos servindo ao Senhor, ao Rei dos Reis, amém? Ver a sua descendência abençoada na terra. Então, são promessas que o diabo tenta reter, tenta nos impedir de alcançar. Mas a palavra diz que esta igreja, ela experimentou esse poder, essa promessa. Isaías 22, 22, que declara essa promessa. A chave de Davi, dar-te-ei a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Né? Mas a oração que você fez enquanto estava aqui, está na memória de Deus. Quantos lembram do profeta Eliseu? Que depois que ele foi sepultado, a palavra diz que vieram, os midianitas tinham um velório, e na correria, com medo de ser atacado pelos inimigos, jogaram o corpo do morto sobre a sepultura de Eliseu, né? E a palavra diz que o morto bateu e já saiu correndo, ressuscitou e já saiu correndo para os midianitas não atacar ele, amém? Quem crê que a sua oração tem poder, levanta as mãos, fecha os olhos. Que igreja linda, abençoada aqui. Fecha os olhos, pensa nas portas que estão fechadas, portas que você tem batido, que você tem clamado. Fala comigo, fala: Senhor Deus, eu estarei aos domingos declarando que o Senhor liberou, através da igreja, a chave de Davi, para abrir as portas das promessas, da palavra, sobre a minha vida, sobre a minha família, e para fechar as portas, para que as maldições e as pragas e as maldades não toquem minha vida, não toquem minha família, em nome de Jesus. Quem crê que Deus abriu, quem crê que Deus já te ouvindo, aplaude Ele bem forte. E Deus aqui, através do profeta João, na palavra de Apocalipse, ele destaca algumas qualidades desta igreja de Filadélfia. E por que ele concedeu a essa igreja essa bênção de ter as portas abertas. Verso 8 ele diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Primeiro, meu irmão, Deus falou: conheço as suas obras. O evangelho não é apenas palavra, o evangelho é obras.
nós aprendemos sobre congregar, sobre orar, sobre santificar, sobre testemunhar, sobre buscar a Deus de todo o coração. Deus conhece aqueles que praticam as obras. Esta igreja, ela tinha pouca força. Quem já se sentiu muitas vezes com pouca força? Quem já se sentiu com pouca força? Quem às vezes já se comparou com outras pessoas e falou, não, eu não tenho esta força e essa capacidade. Deixa eu ver, levanta a mão, né? Fala para o seu irmão, comparar nunca é bom. Porque você está crescendo. Amém? E nós temos que nos comparar com nós mesmos. Pense em você 1 ano atrás, pense em você 5 anos atrás. Se você está melhor, aí Deus está realizando o propósito dele na vida dele. Quem pode dizer que hoje é melhor e é mais forte do que era alguns anos atrás? Levanta as mãos, fala obrigado, Senhor. E eu creio, meu Deus, que apesar de muitas vezes não sentir força, as portas se abrirão em nome de Jesus. Então ele fala, olha, eu sei das suas limitações, mas eu também sei da sua determinação, da sua perseverança. E ele declara aqui, veja que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Meu irmão, aqui o Senhor está falando, aquele que não tem tanta força, mas ele tem uma vida de fé e perseverança e comunhão com Deus. A palavra diz que Deus não espera a força, Deus não precisa da força do cavalo, Deus precisa de um coração que espera nele. Quem quer transferir o seu desafio para Deus, quem crê que Deus vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Davi tinha pouca força, irmão, era algo impossível. Davi, por mais capaz que ele fosse, pela sua capacidade, pelo seu físico, pela sua experiência de guerra, que era não nenhuma, a única arma que Davi sabia usar era funda. Mas apesar da pouca força que Davi tinha, ainda um jovem, ele derrubou um guerreiro gigante chamado Golias, porque ele tinha esta fé, esta perseverança. Davi era uma pessoa perseverante, determinada, temente a Deus, que buscava a Deus de todo o coração. E Davi tinha consciência que era impossível pela força dele vencer Golias. Mas ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, não olhe para a aparência, olhe para Deus. Não olhe para as dificuldades, olhe para Deus. Não olhe para as suas limitações, ore para a força que Deus derramou sobre a sua vida e as promessas de Deus que tem na sua vida. Ele falou para essa igreja, olha, sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Davi falou, eu irei enfrentar Golias, para que todo Israel saiba que é Deus que vence a batalha. Muitas vezes Deus pega o improvável e faz grandes obras. Várias vezes Deus faz isso, você vê isso na palavra. Gideão, Davi, Moisés. Quando Moisés foi enviado a Faraó,
Ele falou: Deus, eu não sei nem falar direito, estou tão quebrado aqui nesse deserto. Deus falou: eu que fiz a boca do homem, vai e eu vou te ungir. Gideão falou para Deus: quem sou eu? Ó Deus, eu sou a menor tribo de Israel, o menor da menor tribo de Israel. Deus falou: vai, homem valente, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. O diabo é mentiroso, ele é enganador, ele é especialista em intimidar e amedrontar os cristãos. E a hora que o inimigo fala: você tem pouca força, você fala: mas eu tenho a palavra, mas eu não nego a Deus, mas eu tenho a confiança, eu tenho fé em Deus. E isso te levará a viver experiências sobrenaturais com Deus. Portas se abrirão. E ainda que haja inveja, ainda que haja conspiração, ainda que haja perseguição, a porta que Deus abriu, ninguém fecha, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Apesar da sua pouca força, eu colocarei diante de ti portas que se abrirão e não fecharão. Fala para o seu irmão: Deus já abriu a porta, agora você tem que entrar. Se você olhar para a sua capacidade, a sua força, você vai falar que nem Moisés: não, Deus, envia outro, não me envia. Deus, usa outro, não usa a minha vida. Mas Deus fala: não, vai, apesar da sua limitação, apesar que você sabe que o inimigo tem mais estrutura, mas eu serei contigo. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que olhar para Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Versículo 9 em diante. 2 Coríntios capítulo 12. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, essa tradução que eu estou lendo se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu tenho fé, se eu dou o primeiro passo, o segundo, a porta estará aberta e o sobrenatural vai acontecer. É boa essas portas automáticas, né? A gente não põe aqui porque faz barulho, senão, né? Mas você pisa ali, ela abre. Quem vai pisar e vai falar: não pela minha força, mas a força de Deus vai abrir essa porta. Esse coração endurecido vai quebrantar, essa resistência do inferno vai cair, esta praga e essa maldição vai sair e a bênção de Deus vai prevalecer. Apesar da força pequena, eles perseveraram. E o apóstolo Paulo aprendeu isso. Mas Deus me disse: a minha graça é suficiente. Pode projetar de novo aqui para nós. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aquela igreja que talvez era desconsiderada, mas havia poder. E as pessoas que entravam ali recebiam esse poder e via portas abrindo para abençoar a sua vida, a sua casa, e via portas fechando para não abrir, para que as pragas, as maldições não tocassem na sua família. Voltando lá em Apocalipse, vamos continuar meditando um pouquinho lá. Conheço as suas obras, verso 8. Vou voltar desde o 8 e continuar a leitura. Eis que tenho posto
diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Segunda característica desta igreja: ele amou a palavra, ele se apegou à palavra. Esta igreja guardou a palavra e ela não negou a sua fé no Senhor. Sabe o que eu me lembro? Os amigos de Daniel, quando eles desafiaram o rei falou: vou construir uma grande estátua de ouro, e a hora que os instrumentos tocarem, aquele que não se prostrar diante dessa estátua será lançado na fornalha ardente. E vieram os 3 amigos de Daniel, e eles não se dobraram. Fala para o seu irmão: Deus te chamou para ser diferente, não é para ser igual, é para ser filho de Deus. Quem é filho de Deus? Deus nos fez luz nas trevas, Deus nos fez sal numa geração perdida. Somos diferentes, não temos que fazer o que todos fazem, temos que guardar a palavra. Quem vai guardar a palavra? Ah, mas você é tão jovem, mas os dias mudaram. Não, você vai guardar a palavra e você vai ver Deus abrir portas sobrenaturais para a sua vida emocional, profissional, para todas as áreas da sua vida, como ele abriu para Daniel. Daniel prosperou na Babilônia, prosperou debaixo no território do inimigo. Por quê? Porque ele guardou a palavra, ele não se contaminou com a comida do palácio, ele não deixou de orar. Quando falaram: olha, durante 30 dias ninguém não pode fazer uma oração, Daniel continuou orando. Ele guardou e ele perseverou. Fala comigo: Deus abre portas, não é pela força e pela sabedoria humana. Deus abre portas pela obediência e a perseverança na sua palavra. Oh, meu irmão. E os amigos de Daniel falaram: não, rei, nós não podemos dobrar diante dessa estátua, só nos dobramos diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra, só nos dobramos diante de Jeová. E o rei ficou furioso, mexeu com orgulho, com a vaidade, ele se sentiu assim desafiado. Aqueles 3 jovens não poderiam enfrentar o império da Babilônia, mas eles perseveraram, temendo a Deus, guardando a palavra de Deus, não negando a fé, e Deus fez algo sobrenatural. O rei mandou: aquece a fornalha, joga eles lá. E quando viram, havia 4, não 3. O Rei dos Reis, Senhor Jesus, estava ali, tirando a força do fogo, honrando os filhos dele. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? O rei ficou assim assustado. Meu irmão, quando nós temos um compromisso com a palavra e temos perseverança, Deus vai nos levar a ver portas sobrenaturais sendo abertas na nossa vida. Aí o rei voltou atrás, ele fez um decreto que todos os povos reconheçam que esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus poderoso que livra ele do fogo. Ah, que bênção, que vitória. Então a palavra diz, guardar a palavra. Vá comigo lá em João capítulo 15, versículo 7. Olha aqui que Jesus ensinou aos apóstolos e aos discípulos: se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e será concedido. Portas abertas, portas que não se fecharão. Pega a cartela e fala: eu vou guardar a palavra, estarei aos domingos recebendo a palavra, profetizando a palavra, e portas serão abertas e não se fecharão. Quem crê, diga aleluia. Ele falou: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e será o que? Concedido. Isso é o que? Colocarei diante de ti portas abertas que não se fecharão. Apesar da sua pouca força, você tem guardado a minha palavra e você tem perseverado. Vamos lá agora, continuar a partir do verso 9. Veja que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Se prostrarão aos seus pés e reconheçam que eu amei. Irmão, essa é a promessa de Deuteronômio. A palavra diz, abre comigo Deuteronômio, projeta aí 28, verso 7, por favor. Deuteronômio 28, verso 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. Fala comigo, diante de vocês. O inimigo vai estar na sua frente como Golias estava na frente de Davi, te intimidando, te amedrontando, tentando amarrar a sua fé, a sua vida. Mas o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Meu irmão, todos os inimigos que se levantaram contra aquela igreja caíram em nome de Jesus. Deus fala, olha, eu farei que se prostrem diante de você e reconheçam que eu te amei. Os inimigos que tentaram te destruir, que tentaram te intimidar, que tentaram destruir a sua fé e a sua confiança, vai cair. Fala para o seu irmão, vai cair. Guarda a palavra, persevera em oração, persevera na igreja. Fala, venha domingo que vem, porque eles vão cair um a um diante de você, em nome de Jesus. Perseverança, perseverança. Isaac abriu um poço, os filisteus entulhavam, os filisteus falavam, é meu. Ele abria outro poço, eles roubavam, ele abria outro poço, até que chegou o momento, falou, este jovem é invencível. E veio Abimeleque, o exército de Abimeleque, ficou o comandante dele, falou, olha Isaac, você sabe que nós não te maltratamos, vamos fazer uma aliança, porque nós vemos que Deus é com você. Aqueles que tentam te intimidar vão cair, e aqueles que te cercam, incluindo a sua família, que talvez ainda não está na fé, vai reconhecer a bênção de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque
apesar de ter sido ignorado, desprezado ou até mesmo rejeitado, você se apegou a Deus, você guardou a palavra de Deus, você não negou a sua fé, e Deus vai fazer teus adversários prostrar diante dos teus pés, em nome de Jesus. E não adianta falar não precisa, é Deus que vai fazer. Fala para o seu irmão, é Deus que vai fazer. Não poupa, não, deixa Deus fazer. Quem vai deixar Deus fazer? Você não vai odiar ninguém, não vai maltratar ninguém, mas os demônios que estavam conspirando contra você vão ser lançados no inferno, e as pessoas que foram usadas por eles vão ser libertas em nome de Jesus. Agora, se não quiser liberta, acompanha lá o inimigo, mas vai ser liberta. Quem crê que vai ser liberta diz amém. Às vezes você nem quer que seja, né? Mas tu tem que orar para ser, viu, irmão? Abre comigo agora, então, lá, continua lá. Verso 10, né? Visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Visto que guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que virá sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Meu irmão, você vai passar antecipado. Como é que fala quem é pedagogo, né? Você não precisa nem fazer a prova final. Quem já passou, na minha época tinha isso, né? Se você tinha, era assim, não era, irmã Mara? Se você tirava notas boas, você ficava livre da prova final. Quem crê que você vai ficar livre da provação que virá sobre a terra? Fala, oh Deus, levanta as mãos. Fala, oh Deus, me livra desta provação. Oh, então Deus fala, está nas suas mãos. Não olhe para a sua força, guarde a palavra de perseverança. O diabo fala, o que adianta? O que adianta? Você fala, olha, eu confio na palavra, eu vou buscar o meu Deus, eu vou separar a minha vida para Deus, eu vou seguir a cartilha, que é a palavra de Deus, e os resultados Ele trará no tempo dEle, da maneira dEle, e de uma maneira grandiosa, certamente. Ele falou, você guardou a minha palavra, você vai passar direto, como diz a bispa. Eu te pouparei da provação. Sabe por quê? Porque já foi provado e aprovado. Quem quer ser provado e aprovado, né? Ele já foi provado e aprovado. Oh, meu irmão, e ele diz, venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meu irmão, não despreze a sua vida com Deus. Não olhe como Esaú falou, que me adianta a primogenitura, não foi isso? Jacó falou, Esaú chegou do campo faminto, e Jacó está fazendo uma sopa de lentilhas, né? E aí Esaú falou, olha, me dá essa sopa, e Jacó falou, só se você me vender a sua primogenitura. Irmão, ele trocou uma herança que ele se arrependeu para o resto da vida aqui e da eternidade. Ele tinha o direito da primogenitura. Você e eu temos esta herança em Cristo Jesus. Você tem força em guardar a palavra, em não negar a sua fé, em estar aliançado com Deus, com a igreja do Senhor. Você tem força, isso é poder na sua vida, isso é autoridade na sua vida. Esaú trocou esse legado, essa herança, essa graça, por uma satisfação temporária, um prato de lentilha. Veja Moisés. Moisés trocou todo o conforto e todas as benesses do palácio de Faraó
para estar junto do povo de Deus, que era escravo de Faraó. Sabe por quê? Moisés viu além dos olhos naturais. Fala comigo, tudo passa. Fala para o seu irmão, tudo passa. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre.